Na edição de hoje do Gente com História, viemos ao encontro da professora Maria Albertina da Silva Ramada, que nasceu a 30 de março de 1946. Professora Tininha, permita-me que a trate assim. Antes de mais, obrigado por nos receber aqui em sua casa. É um prazer. Onde é que viveu a sua infância? A minha infância foi vivida em Gondar. Eu nasci lá no lugar de Crespelos. E depois fiz a instrução primária também lá. Estuda a instrução primária na escola, mas não é a escola de Chedas que hoje conhecemos. Quer-nos falar? Era uma sala adaptada de Sim. uma casa que era habitada. Funcionava para as meninas. Exatamente. Quem era a sua professora? Maria Celeste Macário. Portanto, está lá os 4 anos, Sim. entrando em 52, e depois? Depois vou para o Porto, porque havia um instituto do presidente Sidónio Paes, que era para filhos de professores. E, portanto, o meu pai achou por bem nós irmos para lá, até porque depois tínhamos acesso ao ensino oficial, não é? Pronto. E então, o instituto funcionava como a nossa casa, não é? Lá comíamos, dormíamos, tudo. Era o nosso alojamento. E depois íamos às aulas ao Liceu Rainha Santa Isabel. Muito bem. Para quem não sabe, e a professora Tininha acaba de falar no pai, o pai da professora Tininha é o professor Álvaro Ramada, que também ele deu durante muitos anos aulas na freguesia de Gondara. Terá sido um pouco a influência deste pai professor que o leva a ingressar no magistério primário? Penso que não, que se calhar quem teve uma influência ainda maior ainda foi a minha mãe, porque nós éramos muito ligadas afetivamente. E ela, portanto, quando fui estudar para o Porto só vinha a férias, não é? Natal, Páscoa e férias grandes. E ela estava ansiosa por me ter de retorno. Dizia, olha, depois aqui, nós as duas, pronto. Construía-me aquele cenário. E eu, pronto, era muito novinha ainda, 16 anos, quando ingressei no magistério. Não é? E acaba então por ingressar no magistério em que ano? No ano de 1962. Que memórias guarda desses 2 anos no magistério primário do Porto? Claro. Era um relacionamento muito bom entre todos os colegas, criei grandes amizades, que depois foram dispersando, não é? Com o tempo, mas algumas ainda perduram. Por exemplo, no magistério as classes eram mistas ou eram só... Havia uma turma masculina e 2 femininas. Torna-se professora em 1964, há 60 anos. Qual foi a primeira escola onde é colocada? A primeira escola onde eu lecionei foi a escola de Vila Seca, em Gondar. Lá dava aulas só a classes femininas ou já tinha classes masculinas? Era uma classe masculina. Muito bem. Tinha uma turma muito grande, quase à volta de 50 alunos. 50 alunos? À volta de 50 alunos. Ora bem, naquela altura chamava-se classes, a primeira e a segunda classe. Quem a acompanhava no grupo docente em Vila Seca, recorda-se? Eu tinha ao lado a professora Raquel. Portanto, a escola tinha 2 salas, numa trabalhava eu, na outra trabalhava a professora Raquel. Professora Raquel Bravo. Sim, mas eu acho que também havia, portanto, era em regime duplo. Eu trabalhava das 8 à 1 e depois entrava outro professor à 1h30, até às 5h30. Para fazer 1h30 às 5h30, no turno da tarde. Como é que caracteriza o meio escolar de então? O meio escolar era muita miséria naquela altura. As crianças eram raras, aquelas que iam calçadas para a escola. Eu chegava a ter miúdos, principalmente em Vila Seca, que era uma zona, passavam por uma zona úmida. Sim. E que criava aqueles vidros de geada. E eles às vezes entravam na sala e deixavam pintinhas de sangue, bocadinhos de sangue, de serem golpeados por aquela geada. O que é que fazia para amenizar tal situação?
A pobreza era muita e era em grande número. Cheguei a comprar calçado para alguns. E alimentação, provavelmente. Sim, também. Quando estava lá, fui empregada, Rosa, acho que eu, Sim. com a Rosa. Ela ia àquela mercearia, do Sim, Sr. a Ramos, e trazia-me às vezes maçãs com miúdo que já não comia. Tempos difíceis, certo? Muito difíceis, mal agasalhados. O que pudesse angariar de roupas até junto de vizinhos, de outras pessoas que podiam colaborar, que a roupa já não servia. Sim. Eu Fazia depois a distribuição. Deixando a escola de Vila Seca, é transferida para a escola de Chedas, onde, curiosamente, acaba por partilhar o grupo docente com o seu pai, Álvaro Ramada. Conseguia separar os papéis de filha do papel de colega professora? São dois papéis distintos, mas assentaram sempre na base do apoio mútuo e do respeito comum também. Uhum. Mas também, por exemplo, quando tinha alguma dúvida, dirigia-se a ele? Sim, e partilhávamos experiências de mim para ele e dele para mim. Era um jogo muito aberto. Sim. 50 anos do 25 de Abril. Tendo dado aulas no antes e no pós-revolução, quais as principais diferenças ao nível do ensino que elencaria? Não é? Até porque muita gente não teve a oportunidade de passar por esta experiência. Ora, antes do 25 de Abril, a escola tinha como objetivo ensinar. Portanto, transmitia conhecimentos, teorias. E o processo ensino-aprendizagem baseava-se, sobretudo, na memorização. Sim. No pós-revolução, a escola passou a ter como objetivo educar, desenvolver as aptidões dos alunos, transformando-as em capacidades para a resolução de problemas. O processo ensino-aprendizagem estava integrado neste sistema educativo. Sim. Ora, 15 anos depois de estar a lecionar em Gondar, deixa a freguesia. Para onde é que é transferida? Houve aí um interregno ainda, porque quando a minha mãe faleceu, Sim. antes eu deixava lá as minhas filhas e ia dar aulas, que era pertinho. Depois a minha mãe faleceu e eu, um ano, concorri ao abrigo da Lei dos Cônjuges, que agora não existe, para me aproximar, para ficar. E fiquei aqui em Amarante, na sede. A Belinha tinha ido, portanto a mais velha tinha ido para a primeira classe. A outra ainda não estava. E fiquei cá um ano. No ano seguinte voltei para Gondar. E depois então é que concorri para Gatão e lá fiquei até à apresentação. Muito bem. Deixando agora um pouco de lado o seu percurso profissional e entrando mais na esfera privada, onde é que conhece o seu marido, o professor Silvério de Oliveira Paiva? Ele era meu colega na Escola de Magistério do Porto. Estava numa turma masculina, não é? E eu na feminina. E depois, pronto, conhecemos-nos e... Ele provavelmente vai cumprir serviço militar? Sim, porque depois nós começámos a namorar, entretanto, e ele estava no serviço militar, mas cá estava, na altura, acho que estava em Aveiro e apanhou lá uma pleuresia. Tinha tido um treino, depois de almoçar deitou-se sobre a cama, entretanto o quartel era perto do mar, veio um colega
abriu as portas a fazer corrente de ar, ele estava ali, estava a dormir, né? Talvez em tronco nu, porque estava muito calor, e apanhou uma pleuresia. Esteve no hospital militar, no Porto, cerca de meio ano. Sim. E então, depois portanto, quando sai do hospital, passado para aí uma semana, é recrutado para a Guiné. Onde esteve aproximadamente quanto tempo, recorda-se? À volta de 2 anos. A tropa toda foram 4 anos. 4 anos. E só depois, no final da tropa, é que se casam. Exatamente. Recorda-se do dia do casamento? 16 de novembro de 69. Na igreja De Gondar. de Gondar. Provavelmente com o senhor padre Padre Foz. Padre Foz. O seu marido especializou-se? Sim. Em- Ele, portanto, ele era meu colega, ainda deu aulas um ano em Pedronelo, creio eu. Depois tirou o curso de Educação Física, licenciou-se em Educação Física, mas fez pós-graduações e bacharelato. Ele continuou Sim, sempre deu aulas aqui também no município. Deu aulas aqui na escola secundária. Sim. Deu aulas na escola do Magistério em Penafiel. Sim. E deu aulas no Instituto Piaget, em Gaia. Em Gaia. E também esteve ligada à Cerce Marante. Também esteve ligada à CSM. Também a dar aulas nessa área. Sim, a crianças com deficiência. Esta vossa relação deu frutos. Temos 2 filhas, Sim. a Ana Isabel e a Ana Cristina. Curiosamente, 2 Anas. Já aqui alguma razão específica? A minha avó materna tinha os olhos azuis. Sim. E a minha filha mais nova, quando nasceu, os olhos pareciam azuis. E a minha mãe disse-me assim: olha, não há ninguém na família, após a minha avó, que pode ir à 3ª geração, não é? Com olhos azuis. E ela tem os olhos azuis. Tem que ser Ana. E pronto, foi Ana. Sim. A segunda. A primeira foi Ana Isabel. Ok. Surgiu. É? A segunda, como parecia que tinha os olhos azuis, a minha Foi mãe disse ela homenagem. que tinha. Tem de ser Ana. Pronto, Foi a homenagem à avó materna. Exato. Um casal de professores influencia ou não a carreira das filhas para a docência? Não. Não? Não. Eu e o meu marido, acima de tudo, queríamos que as nossas filhas fossem felizes e que se sentissem realizadas e fizessem felizes também as pessoas que com elas iam interagir. Claro. Portanto, aconteceu. Eu até tive uma vez uma colega que me disse assim: então a tua filha, lá Ana Isabel, tão boa aluna, com tão boas notas, porque é que ela não vai para a medicina? E eu respondi-lhe assim: eu não quero que a minha filha seja médica, eu quero que ela seja feliz. Claro. E ingresse naquilo que ela tem. Qual foi o percurso da Ana Isabel? Fez aqui a escola secundária. Sim. Depois foi para a Faculdade de Engenharia de Porto e tirou Engenharia Química. Entretanto, depois casou. Aliás, casou antes. Ela casou, andava no 2º ano. Lá tirou o curso. A verdade é que voltaria à escola secundária como professora. Exatamente. Porque depois, ela ainda tentou ir para uma empresa. Sim. Mas, pronto, estavam lá pessoas que tinham concorrido e que faziam parte da família Sim. dos donos da empresa. E, portanto, que ela depois até acabou por ser contactada por essa empresa para ir para lá. Mas já estava em Amarante. Já tinha vindo para aqui. Mas teve de fazer depois o estágio. Claro. Ainda, não é? 5 anos do curso, mais 2 de estágio. Para ser professora, onde é atualmente, aqui na escola Exatamente. secundária. Neste momento. Já a Ana Cristina também é engenheira, mas de outro ramo.
A Ana Cristina estudou em Braga, Universidade de fez Minho. o curso de Engenharia de Sistemas de Informática, Uhum. depois fez o estágio em Inglaterra, Uhum. voltou e continuou a vida académica, não é? Fez o mestrado, o doutoramento, ainda esteve 2 anos, creio eu, a dar aulas no ISEP, Sim. no ensino superior, e depois concorreu para a engenharia, Lá de Faculdade de Engenharia, Engenharia de Porto, onde ainda está. onde continua. Claro. Já fez até as cadeiras todas para ascender a catedrática. Sim, Tem tudo. Agora só falta abrir vagas, claro. abrir, não é? Quando se reforma, como é que passa a ocupar o seu tempo livre? De uma forma muito saudável. Antes disso, diga-nos só aqui uma coisa. É professora aos 18 anos, Uhum. certo? Portanto, muito jovem. O que faz com que, quando chega a idade da reforma, o que é que acontece? Tem de trabalhar mais por causa da idade. É isso? Eu trabalhei mais 2 anos, mas naquela altura houve uma bonificação na contagem de tempo de serviço dos professores do Sim. ensino básico, porque os professores do ensino secundário tinham redução de horários conforme a idade avançada. E nós nunca tínhamos, era impossível, não é? Claro. Tínhamos sempre aquele horário fixo. E então alguém se lembrou de nos recompensar em relação aos outros que tiveram a redução do horário com o aumento da idade. E então passámos a conseguir a reforma com 32 anos e 52 de idade. Sim. Mas como eu tinha começado com 18 anos, eu não tinha 52, com 32 tinha 50 anos. Pois. Portanto, logo tive de dar 34 para atingir os 52, 52. as duas. E o que é que passa a fazer a partir daí? Olha, viajámos muito, eu e o meu marido, Uhum. desde a Rússia, a Itália, Ilhas Gregas, países nórdicos, viajámos muito mesmo. Aquelas viagens uma vez por ano, 12 dias, 14, 15, foi excepcional também. E depois vêm os netos, certo? Exatamente. Quantos netos têm atualmente? 3 netos. Tem a Ana Isabel, tem 2. Uhum. Tem a Ana Sofia e tem o Nuno Miguel. Uhum. E a Ana Cristina tem 1. É o Rui Francisco. Professora Tininha, aos seus antigos alunos, aos amigos que fez em Gondar e quem nos está a seguir nesta entrevista de um modo geral, que mensagem gostaria de deixar em espécie de fecho? Ora bem, como seres humanos que somos, devemos dar valor ao diálogo, ao convívio saudável, sem ódio ou inveja, e ao relacionamento baseado no respeito mútuo, sem quaisquer preconceitos. Sempre que temos a oportunidade de tempadamente reunir aluno e professor, é o que fazemos. Nesta entrevista junta-se a nós Fernanda Alves, aluna da professora Tininha. Fernanda, fez a escola com a senhora professora. Em que ano? Do ano entre 1967 e o ano de 1972. Como é que recorda a professora Tininha? Recordo com muito carinho pela sua amabilidade, pela sua ternura, pela sua relação com as alunas, que era fantástica, por a forma que ela tinha de acompanhar as alunas, especialmente comigo, que era uma aluna que era uma criança que deixou de ser criança muito cedo, porque eu já, naquele tempo, já partilhava
o meu tempo de escola com trabalho. Comecei muito novinha a fazer as duas coisas. Não se recorda então de brincadeiras no recreio? Não me recordo, não tenho grandes referências do recreio. Recordo-me que interrompia muitas vezes a aula da professora, porque eu tinha, na altura, soltava-se-me o sangue, portanto tinha hemorragias nasais. Uma memória ligada à saúde. Como é que recorda a senhora professora de lhe estancar o sangue nessa altura? Recordo e rio quando me lembro dessa altura que a senhora professora saía da sala de aulas, trazia-me cá para fora, fazia uma cruzinha em palha, na altura era o colmo, chamava-se o colmo, arranjava ali 2 pauzinhos do colmo, fazia uma cruz e curvava ligeiramente as costas e a senhora professora punha-me a cruz em cima das costas até que o sangue parava. Isso foi alguém que lhe ensinou ou já não se recorda? Pois, foi alguém que me ensinou e eu pus em prática. Muito bem. E resultava? E resultava. E o exame da 4ª classe, como é que correu? O exame da 4ª classe correu muito bem. Deixou-nos orgulhosas as duas. A professora está aqui, me poderá dizer, mas eu lembro-me muito bem dessa altura, em que foi em São Pedro, na escola de São Pedro. A professora Tininha, a sua figura era só presencial, porque o exame era feito por 2 inspectores, na altura. A prova escrita correu muito bem, mas a prova oral correu ainda melhor, porque tocou-me então a prova sobre o corpo humano e pôs-me a falar que nem um papagaio. Muito Eu bem. tinha tudo à ponta da língua. Como é que era a professora Tininha nesses dias em que trazia as alunas aqui a São Pedro? Também o professor ficava um bocado nervoso? Eu acho que sim, porque eles mudavam de ambiente, não estavam tanto à vontade, comigo estavam, não é? Comigo estavam à vontade, mas tinham ali 2 pessoas em frente a interrogá-los que eles não conheciam de lado nenhum, não é? E cada cabeça a sua sentença, não é? O relacionamento é a base do sucesso ou insucesso. Será que podíamos dizer que para alguns seria uma das poucas vezes em que vinham à cidade? Não sim, 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 sim. Mas lá está, é aquela mudança da escola onde estavam integrados, não é? Para uma escola totalmente diferente e com pessoas que eles nunca tinham visto. Provavelmente alguns ficavam paralisados. Exatamente. E nós ficávamos nervosos porque sabíamos que o aluno sabia, ou a aluna sabia, e que ficavam bloqueados. Por causa do meio ambiente ser diferente. Lembro-me que eles tinham aquele ar intimista, prepotência. Bem, eu era assim quase uma jovem ao vosso lado. O primeiro ano que dei aulas, eu tinha 18 anos e eu tive alunos com 13. Fernandinha, sente que de alguma forma a professora lhe incutiu já o gosto pelo trabalho? De certa forma, pelo trabalho não será bem essa forma de eu dizer, mas sim, foi um grande incentivo, porque a senhora professora dava-nos um acompanhamento e disponibilizava tanto tempo, portanto, dispensava ali o tempo de forma a que nós dessemos ali o melhor de nós, e acreditou. Essa parte eu acho que foi muito importante, porque, como eu já disse, como era uma criança que o meu pensamento já estava um bocadinho à frente, acho que a professora foi a pessoa que realmente apostou em mim e me deu ali as bases
para eu realmente seguir. As suas redações já abordavam esses temas? Sim, exatamente. O meu foco já estava muito canalizado para O trabalho. o trabalho. Eu já dizia que, em todas as redações que fazia, eu dizia que queria ajudar os meus pais para compensar de alguma de forma. pequenina começou a trabalhar logo? Sim, eu comecei, portanto, eu estava na escola já com 7 anos e lembro-me que eu levantava-me com a minha irmã, que trabalhava nas padarias, a minha irmã mais velha, e então levantava-me, levava-me com ela para amassar o pão. Eu era, digamos que ele e a sua companheira, para lhe retirar um bocadinho o medo da noite, porque era durante a noite que elas amassavam o pão. E eu dormia com ela, levantava-me, íamos amassar o pão e voltávamos para a caminho. E a escola era numa parte do dia, eu já não tenho bem presente se era da parte da manhã, se era da parte da tarde, mas sei que era numa das partes do dia. Nós trocávamos. Sim, e assim foi, até que aos 9 anos havia uma mercearia lá em Gondar, que era a Dona Felicianina, e ela resgatou-me também para a sua companheira, digamos que era a sua companheira. Portanto, eu fazia trabalho de balcão, eu fazia a vida doméstica, já cozinhava para mim e para ela, a senhora era viúva, e dormia com ela. Sim. E essa peripécia do sangue acontecia também na casa da Felicianita muitas vezes durante a noite. Tínhamos que ir para o hospital porque eu acordava com poça de sangue, porque eu tinha as hemorragias e eram muito difíceis de estancar. Já que fala na Dona Felicianinha, professora Tininha, naquela altura os meios de comunicação eram muito escassos e para as sedas essa mercearia era importante, certo? Era lá que era depositado o correio. Sim, provavelmente os poucos telefones que havia, não é? Ali havia o nosso, o vosso. dos meus pais. Sim, E depois... às vezes quando havia assim uma chamada urgente por uma pessoa que estava doente ou que tinha falecido ou qualquer coisa, telefonavam para lá e pediam para dar recado a X. E às vezes era longe. Pois. Mas o meu pai nunca deixou de o fazer. Porque, para quem não sabe, o seu pai também chegou a ser presidente de junta. Foi. Antes do 25 de Abril. Era naquela altura, não... Hoje acho que tem um vencimento, não é? Sim. Presidente de junta, naquela altura não. Mas ele, pronto, foi sempre com a intenção de ajudar. Exato. E mesmo antes de ser presidente da junta, havia pessoas que recebiam alguma correspondência que tinham de dar andamento e as pessoas ficavam muito assustadas quando era problemas de impostos ou disto ou daquilo e o meu pai resolvia. Deixe-me ficar que eu resolvo isto e tal. Pronto. E muito lá bem. escrevia e ele depois assinava e essa coisa. Fernandinha, vem para Amarante. Para Amarante, com 11 anos, para o Hotel Silva. Muito E bem. estive lá durante 14 anos. Sim. A minha irmã mais velha, no entretanto, já tinha vindo trabalhar para o hotel e trouxe-me então para lá. Okay. Eu vim com 11. Com a quarta classe? Com a quarta classe e só quando, entretanto, eu ainda antes dos meus 18 anos, porque eu não o consegui antes que a dona achava que era perigoso para mim estudar à noite. Entretanto, nesse espaço de tempo ainda fiz o Instituto de Francês, que dava jeito ali para o hotel, para a recepção do hotel. Ainda fiz o Instituto de Francês, ali nas Caves da Cerca, durante 3 anos, que era o tempo que existia. Mas à noite? Sim. Ali... Então, trabalhava durante o dia e à noite depois à noite estudar. fazer o curso de francês.
Aos 18 anos, então aí eu consegui ir fazer os meus estudos à noite. Iniciei no ciclo, que é a escola onde eu viria a trabalhar mais tarde, não é? Fiz o meu 5º e 6º ano, num só. Na altura era feito num só. Depois fui fazer o 7º ano ainda onde é a escola sede, hoje, que era a escola... Secundária. Não era secundária. Industrial. Era a escola industrial. E depois, entretanto, fiz lá, não sei se... Acho que foi só o 7º ano que fiz lá. E depois é que passei para a escola secundária, já no 8º ano. Até fazer o curso complementar dos liceus, à noite. Muito bem. Lutadora. A verdade é que acabaria por efetivar no agora agrupamento Teixeira de Pascoais, onde, aliás, se reformou muito recentemente. Como é que recorda todos estes anos, onde curiosamente acaba também por estar ligado ao mundo da educação? Sim. A parte da educação, embora todas as fases da minha vida tenham sido benéficas, a parte da educação foi a que mais me preencheu profissionalmente, porque eu entendi que aquele era o meu mundo, que era onde eu estava bem, no meio das crianças, onde eu podia dar e receber amor, dar e receber carinho. E eu passei a ser uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa alegre, mas ali com a escola eu acho que me tornei muito mais alegre. Eu acho que desde que entrei na escola nunca mais me desapareceu o sorriso do rosto, porque eu era feliz. A escola preenchia-me por inteiro. Eu entrava ao portão da escola e sacudia os meus problemas e dizia: vais ser feliz, vais sorrir. E só os encontrava de volta quando voltava a sair do portão. No fundo era o seu mundo. Era o meu mundo, sim. Adorei a escola. Eu trabalhava, portanto eu vim para a escola, quando vim comecei na papelaria da escola, depois estive na biblioteca durante uns aninhos e depois mais tarde passei a ser a coordenadora dos assistentes operacionais, que estive até à altura de me aposentar. Pronto, as minhas relações com os adultos, eu sempre tentei ser uma pessoa imparcial e dar-me bem com toda a gente, e acho que sim, que consegui, mas era com as crianças que eu realmente se sentia realizada. Se sentia bem, e sim, e acho que fui para a aposentação com a sensação de dever cumprido. Acho que levei boas recordações, mas também deixei boas recordações de mim. Muito bem. Com certeza. Creio que a aluna quererá prestar um pequeno tributo à sua professora. Sim. Eu, depois de todos estes anos e dada a minha experiência de vida, eu sei o quanto grata estou por ter tido a professora nos meus primeiros anos de ensino. E eu também me sinto feliz por ter uma pessoa lutadora e que conseguiu os seus objetivos na vida. Muito obrigada por ter apostado em mim. Tudo de bom. Mais uma história que fica a partir de hoje a fazer parte do acervo do Gondar com Memória. Obrigado por ter estado desse lado.